A palavra de Deus no Evangelho de João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Pouco antes da sua crucificação, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, para ficar conosco para sempre. Vejamos algumas das suas obras entre nós. Convencer os homens acerca do pecado, promover e garantir o nosso processo de adoção, interceder pelos filhos de Deus. Primeiro, convencer os homens acerca do pecado. Em João 16, do versículo 7 ao 8, diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Há confusão muito grande sobre esta questão. Enquanto alguns dizem que não existe pecado, outros dizem que tudo é pecado. Para alguns, só os crimes mais horríveis são pecado. Para outros, até mesmo uma pequena tentação já é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Em hebraico, a raiz da palavra pecado é shet, errar o alvo. No grego é armatia, erro cometido por um protagonista de uma história. Em latim, a raiz é peccare, dar um passo em falso. Podemos pecar contra o próximo, pois o alvo estipulado por Deus é amar o próximo. Podemos pecar contra a nossa família, pois o alvo estipulado por Deus é amar e cuidar dos nossos. Ou pecar contra nós mesmos, pois o alvo estipulado por Deus é honrarmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Podemos pecar contra Deus, pois o alvo estipulado por Deus é a nossa comunhão com Ele. Só é possível saber de fato o que é pecado em nossa forma de viver se formos iluminados pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, pois é Ele quem nos convence do pecado. Segundo, promover e garantir o nosso processo de adoção. Para sermos considerados filho, uma pessoa precisa ser gerada ou adotada por alguém. A raça humana foi criada por Deus, logo todos nós somos criatura e não filho de Deus. O direito de ser chamado filho de Deus só é concedido àquele que crê em Jesus e o recebe em seu coração. Em João, do Evangelho 1, 11 ao 12, diz: Ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este deu o direito de se tornar filho de Deus. Quem promove esse maravilhoso processo de adoção é o Espírito Santo de Deus, conforme diz em Romanos 8, 15 ao 16, recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e é Ele mesmo a garantia dada por Deus para a eficácia desse processo. Em Efésios 1, 3 ao 13 e 14, quando ouvirem a mensagem da salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Amém. Louvado seja Deus. A terceira, interceder pelos filhos de Deus. Quando Jesus estava entre nós, era Ele quem intercedia aqui por nós, aqui na terra. Agora, Ele junto ao Pai intercede por nós lá no céu, com gemido inexprimível. E quem intercede por nós aqui neste mundo, aqui na terra, é o Espírito Santo. Não são os anjos, nem os santos, nem as santas, nem os parentes, nem os mortos, nem qualquer outra entidade ou criatura, mas somente o Espírito Santo que intercede por nós aqui na terra. E quem intercede por você e por mim é o Espírito Santo de Deus. Amém? Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão dessa mensagem maravilhosa: o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus para ficar conosco sempre. Dentre as suas muitas obras, podemos destacar as seguintes: convencer os homens acerca do pecado, promover e garantir o nosso processo de adoção e interceder pelos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo não pode haver arrependimento, nem salvação, nem adoção. E certamente as nossas orações jamais seriam atendidas, pois não sabemos como orar. E é Ele quem intercede por nós. E quanto a você, já é um filho de Deus ou permanece na condição de criatura? Você consegue perceber o agir do Espírito Santo em sua vida? Ou ele é para você um personagem distante? Creia e receba Jesus em seu coração, para que o Espírito Santo habite em você para sempre e realize esta obra maravilhosa em nome de Jesus. Amém, Senhor.